Olá, alunos! Essa é mais uma audioaula do curso Ator, da série Entendimento do Texto até a Cela. O tema dessa aula é o entendimento dos personagens Rosa e Natália, ou o Aurélio, né? Lembro a todos que a Telecela é uma obra de dramaturgia e, como toda obra de arte, é plural, né? E a sua interpretação depende do seu interlocutor. Eu sou o professor Diogo Guermandi e este entendimento é a minha interpretação como interlocutor destes dois personagens, essas duas personagens, certo? Bom, vamos lá. Primeiro lembrar que a Rosa e a Natália fazem parte da cela, né? A telecela, ela tem 3 núcleos: a tela, que é um núcleo cômico, a cela, que é um núcleo dramático, e a brechtiana, que é um núcleo mais político, né? É mais discurso, é mais didático, né? Então, a Natália e a Rosa fazem parte da cela, que é a parte do drama, né? São personagens naturalistas e são personagens que vêm de uma pesquisa feita por um amigo do Gelson. O Gelson, quando escreveu em 89, estava na faculdade, na ECA, né, de Artes Cênicas, e um amigo dele entregou a ele uma pesquisa sobre o período da ditadura militar. Fazia apenas 4 anos que havia acabado o período, né, e falou: Gelson, aqui tem uma peça. O Gelson olhou o material, tinha muita vontade em fazer uma crítica aos veículos de comunicação no Brasil, sobretudo a televisão, né? E como o brasileiro ele dá muita importância à televisão, isso não acontece em todos os países, e ele queria fazer essa crítica e veio a ele na cabeça o nome A Telecela, segundo ele, e aí ele escreveu. Então, lembrar que a Natália e a Rosa são personagens baseados em histórias de pessoas que vivenciaram esses dramas no período da ditadura militar, né? Então vamos começar pela Rosa, que aparece primeiro na sequência da peça, né? A Rosa, como vocês sabem, ela é a namorada do Vlad, e o Vlad é um comunista que está escondido no esconderijo que eles chamam de Aparelho, na Zona Norte, tomando conta desse esconderijo, né? Um comunista que está vivendo ali, ele faz parte de um grupo de guerrilha, né? Ou seja, eles assaltam bancos para financiar uma guerra civil, para tentar derrubar o governo militar, né, e fazer uma revolução comunista, enfim. E a Rosa, que não é comunista, pelo contrário, é uma moça simples, né, talvez tenha apenas o 2º grau completo, é uma moça que não faz a menor ideia, talvez sequer, o que seja o comunismo, né? Talvez pelo que o Vlad deve ter contado a ela, lógico, mas nunca estudou Marx, né, na universidade. É uma moça de classe, talvez até economicamente mais simples do que o Vlad, né? Tanto que ela mora com o pai dela é doente, né? E é ela que paga as contas em casa trabalhando como secretária. É uma moça jovem, né? E por ser jovem já é uma moça que não é tão frágil, porque veja bem, ela já trabalha, paga as contas na casa dela e cuida de um senhor, né, o pai dela, que é doente. Então isso provavelmente deixa a Rosa, uma moça, apesar de jovem, mais madura, né? Então tomar cuidado, que a atriz que for fazer a Rosa, não fazer a mocinha da novela, né? A Rosa não é a mocinha da novela, ela não é ingênua, ela não é frágil, pelo contrário, ela é uma moça forte, uma moça batalhadora, né? Lógico, de origem mais simples, não é uma intelectual, mas é uma moça forte, tanto que ela vai aguentar tudo que ela passa na peça,
né? Então tomar cuidado para a atriz não fazer aquela mocinha. Ela não é a mocinha, né? A mocinha tá lá na novela. Inclusive a gente faz uma crítica a esse tipo de generalização da mocinha, né? Não, a Rosa é uma personagem complexa, né? Bom, e aí a Rosa, a primeira cena dela é com o Vlad e demonstra que ela está muito dividida. Ela não pode abandonar o pai dela. O pai dela é uma coisa importante para ela, né? E ela cuida dele e ela não vê possibilidade de deixar ele aqui para fugir com o Vlad para a França. Então, perceber que ela é uma personagem muito responsável, né? Ela não está aberta a fazer essa loucura com o Vlad e fugir para a França, né? E tanto que quando ele fala que ela está correndo perigo aqui porque se envolveu com o Vlad e o Mário sabe do envolvimento deles, né? Ela fala, para com isso, eu nunca me envolvi com nada, né? Então ela também tem um pouco de medo, óbvio, por conta da situação do país e o que está acontecendo com os comunistas, né? Bom, aí na sequência ela acaba não indo e o Vlad vai sem ela, e na sequência ela é pega na rua, né, segundo ela, para um carro comum, não era um carro de polícia. Eles agarram ela, jogam dentro do carro, dão um soco nela e colocam um capuz preto nela, e levam para o DOPS. Então isso é uma crítica também da peça, a forma com que as pessoas eram detidas, né? Uma forma clandestina de deter as pessoas, né? Isso a própria Rosa fala, como ela foi pega quando ela está conversando com a Clara na cela. Isso é uma coisa absurda, né? E ela é pega e aí ela primeiro ela é interrogada pelo delegado Palhares, que é uma referência, né? Depois vai haver a audioaula sobre ele. É uma referência a um delegado que existiu, que é o delegado Fleury, corrupto, né? E ela é interrogada para começar, na cena dela com o Palhares, ali já é tortura, é um tipo de tortura psicológica, né? Ele vai fingindo que não sabe as informações, né? E tá torturando ela, não é você na passeata, então você tem uma irmã gêmea, e ela tá ali completamente assustada. E quando entra o Jonas, também é pra apavorar ela mais, porque ele coloca ali uma mala, isso era uma prática que eles faziam, eles colocavam ali um saco com sangue, alguma coisa desse tipo, né? Para a pessoa ficar meio apavorada, meu Deus, o que é isso? Ele falava, vai ficar um cheiro de churrasco danado, ou seja, o que tem ali? São dedos de pessoas que eles cortaram, orelhas, né? Então e o Jonas ainda vai ostensivamente para cima da Rosa, dar uma olhada, né, se ela é gostosa e tal. Tanto que quando ele sai, ela fala o nome da novela, né, ela abre, é o Triângulo do Amor, né? E ali já começa, a Rosa já começa a ser torturada, no caso psicologicamente. Depois vem a cena do Confessa. A cena do Confessa é muito interessante, porque cenicamente ela funciona muito bem, assim, a plateia até a cena do Confessa, ela vai assistindo a telecela assim, que legal, que pecinha legal, interessante, né, bacaninha. Quando vem a cena do Confessa, começa lá, confessa, e tem aquele jogo, uma luz baixa, aquele abuso dos dois atores em cima da atriz, né, a atriz ali disponível, aquilo lá é muito forte para a plateia, né? Que não estava esperando aquilo, de alunos que estão no modo intermediário. E a plateia fica chocada. A partir dali a coisa pega. A plateia passa a olhar a peça com mais apreensão, admiração e se envolve mais. Então é legal a atriz que faz a Rosa e os personagens ali daquela cena saberem que esse efeito acontece e que são eles que causam isso na plateia, né? Bom, falando da Natália ou do Aurélio, né? Em primeiro lugar, é muito importante que o ator que faz a Natália, o Aurélio, ouça o entendimento da Rosa e vice-versa, e a Rosa também ouça
do Vlad, né? É muito importante ouvir o entendimento dos outros personagens, até para conseguir construir melhor o seu. Não é à toa que o núcleo dramático, né, o núcleo do drama da peça, ele se chama cela. Significa que de uma ou outra maneira, ou diretamente, literalmente ou metaforicamente, simbolicamente, o autor está dizendo que esses personagens estão presos, né? E isso é muito visível, além das moças que estão presas de fato na cela, né? Todo mundo não tem para onde correr, né? O Vlad está preso no aparelho, ele fica cuidando lá do aparelho. A Natália agora está presa a isso, né, a essa situação, tem que encontrar a irmã, tem que se envolver com uma coisa dessa. Então a cela dá essa sensação de que num contexto de ditadura todo mundo acaba sendo preso, ficando aí numa situação, direto ou indiretamente, que não é muito boa, né? E a Natália é a mesma coisa. Então a Natália ou o Aurélio, né, é o irmão da Rosa, a irmã da Rosa, provavelmente a irmã mais velha, né? Por que isso? Porque a Natália não mora mais com a Rosa. Isso significa que ela provavelmente, né, pensando nos costumes e nos hábitos da época, dos anos 60, provavelmente a Natália já se casou, né, e mora com o marido, né? E a irmã, a Rosa, ainda mora com o pai, né? Então isso é um fator importante, ou seja, já houve um primeiro distanciamento, né, nesse sentido entre as duas irmãs. E entenda sempre, quando eu falar irmã, pode ser também o irmão, o Aurélio, tá? Só para não ter que ficar falando sempre os dois, tanto o Aurélio quanto a Natália, né? Então, isso é uma coisa importante. A outra coisa importante é perceber que quem cuida do pai adoentado, né, elas têm um pai que está doente, né? Depois é importante as atrizes decidirem qual é a doença do pai, né, o que ele tem, quantos anos ele tem, né? Mas isso é um fator importante, porque a Rosa mora com o pai e cuida do pai. Isso é uma coisa comum acontecer com as famílias, né? A minha própria avó, ela mora com uma tia minha, e a minha tia solteira cuida da minha avó com Alzheimer, né? A minha mãe, casada, não mora com a minha avó. Então, isso acontece em muitas famílias, né? E também uma coisa que acontece em muitas famílias que tem essa situação em alguns momentos, algum desconforto familiar, ou seja, porque quem cuida do doente é complicado, né? Não sei se a atriz que faz a Rosa ou a Natália já tiveram essa experiência de cuidar de algum parente doente. É muito difícil, né? Você tem que dedicar todo dia aquele ambiente triste, né? E tem mais o dinheiro que é gasto, né? Você precisa de recursos, né? E quando é uma pessoa da família, essa coisa, principalmente do recurso, também acaba às vezes gerando alguns conflitos, alguns desentendimentos. Isso é muito comum, né? E isso pode ser um fator, né, apesar disso não estar no texto, pode ser um fator muito interessante para construir a Natália ou o Aurélio, né? Por quê? Porque é visível que a Natália ou o Aurélio, eles estão preocupadíssimos procurando a irmã, né? Já foram em muitos advogados, não sabem o que fazer, né? E nesse sentido são personagens, a Natália ou o Aurélio, são personagens muito importantes para mostrar como o autor, na parte dramática, ele não está mostrando
mocinho, né, e bandido, o lado bom e o lado mal. Não, ele está falando, olha, não, numa ditadura sofre todo mundo. E a Natália é um personagem muito importante para mostrar isso. Pessoa que não tinha nada a ver, nunca se relacionou com alguém aí da guerrilha comunista, né? Ou talvez até nunca se relacionou com alguém militar, nada. Uma pessoa totalmente fora do contexto, mas que está sofrendo porque a irmã teve uma relação. Então não tem jeito, a gente sempre vai ter a gente sempre vai ser familiar de alguém e que às vezes entra nessa situação. É isso que o autor está demonstrando com o texto, né? Todo mundo vai sofrer no estado de exceção. Então o personagem Natália é importante para mostrar isso, né? E ela vai indo nos advogados e também mostra uma outra coisa, que num estado de exceção não há mais lei, né? Não há mais lei. Numa ditadura a lei é muito complicada, né? Ela serve para resolver pequenos casos, mas quando a coisa está envolvida com o governo, aí não há lei. E é isso que o personagem Natália traz para a peça, né? Além disso, ela é um personagem também que serve para, se você observar na cela, quando a Rosa vai presa, né? Quem tem a relação com ela sendo presa naquele momento, né? Quem sabe que vai vivenciando aquilo é só a plateia, né? O Vlad não aparece mais, ele vai para a França e não tem mais cena dele durante o meio da peça, né? Depois só aparece ele na França. Então é só a plateia que vai vendo o que vai acontecendo com a Rosa, vai acompanhando. Quando aparece a Natália, aí a projeção do que a plateia está sentindo com relação à Rosa é expressada pela preocupação da Natália, ou seja, é como se a atriz que faz a Natália fosse um espelho, né? Um espelho que vai expressar uma preocupação com a irmã do que está acontecendo, e isso vai para a plateia, né? Não sei se eu estou me fazendo entender muito bem. Alguns personagens, em alguns momentos, eles reagem de uma determinada maneira, né? No caso da Natália, reage com preocupação e desespero. Para quê? Para fazer com que a plateia também sinta um pouco dessa preocupação e desse desespero, né? Meio que sinta junto com o personagem. E a Natália tem essa função, né? Essa preocupação e esse desespero dela que vai deixar a plateia um pouco mais aflita com relação à Rosa, né? E aí depois, mais pro final, aparece o Vlad também preocupado. Então isso é uma coisa importante, né? Outra coisa que é importante, a Natália, ela é psicóloga, né? Então ela fez faculdade, né? Estudou e ela trabalha, né? Então ela é uma pessoa mais autônoma, não é? E uma coisa que eu acho sempre interessante, aí não é nem um entendimento do texto, mas é uma coisa de direção minha. Eu sempre falo para as atrizes que fazem a Natália que uma coisa que pode dar um tempero bacana, e isso não está no texto, mas pode dar um tempero bacana e teria tudo a ver com o texto, é o seguinte: eu falo para elas assim: imagine que você é mais velha do que a Rosa, num determinado momento você já estava ali com seus 20 e poucos anos, se formando na faculdade e prestes a se casar, né? Ou casada já, né? E aí o seu pai adoeceu e a Rosa passou a cuidar dele e você não, porque você não morava com ela. E pode ter acontecido da Rosa, no primeiro momento, pedir uma ajuda, até porque a Rosa é secretária, né? Ela provavelmente ganha um pouco menos do que a Natália, que é psicóloga, né?
pode ter acontecido da Rosa pedir uma certa ajuda para a Natália, e a Natália, provavelmente, como irmã, ajudar, né? Mas a Natália ela tem provavelmente um marido, né? Tudo isso são suposições que eu construo às vezes com a atriz, né? Mas que eu acho que dá um tempero bacana. Imagina que a Natália tem um marido e com o tempo esse negócio dela ficar mandando dinheiro para a irmã, né? Talvez o marido também mandar dinheiro para a irmã, talvez o marido ganhasse mais do que a Natália, e enfim, ou a Natália tá mandando dinheiro para a irmã e não tá contribuindo com os custos da casa, enfim, de alguma maneira, em algum momento, o marido da Natália, né, entrar um pouco em conflito com essa questão do dinheiro e tal, né? Como eu disse, isso é muito comum. Uma pessoa doente numa família, essa questão do dinheiro, do tempo, às vezes há alguns atritos. E aí eu fico imaginando que talvez seja interessante a última conversa que a Natália tenha tido com a Rosa tenha sido, de certa forma, uma certa briga, né? Principalmente se for por conta do marido pressionando, porque isso dá margem para duas coisas interessantes. Primeiro, para futuramente a Natália se separar, porque ela acaba se casando depois com o Dr. Miranda, né? Isso é uma coisa. A outra coisa também, e aí a mais interessante, é que se a Natália tiver tido uma briga familiar, uma coisa comum, uma discussão, vamos dizer assim, com a Rosa, no último encontro que elas tiveram, né? É aquela coisa, você briga com um familiar, você nunca sai bem, você sai mal, né? E aí desculpa, imaginem que a última vez que ela conversou com a irmã foi uma discussão sobre o pai, que ela não podia mais ajudar ou algo do tipo, e aí de repente a irmã desaparece e de repente pode até estar morta. Isso vai gerar uma preocupação para a personagem Natália muito maior, né? Um desespero em encontrar a minha irmã, do tipo assim, minha irmã não pode morrer, eu tô brigada com ela, eu preciso encontrar ela, eu preciso pedir desculpas, né? Eu acho que isso dá um tempero muito interessante. Isso não está no texto, isso é da minha direção, mas eu acho que isso para a história da Natália, mesmo do Aurélio também, mas principalmente quando é Natália, eu acho que isso pode dar um tempero bacana. Sabe quando você né, brigou com uma pessoa, mas você gosta da pessoa, mas você brigou, né? Vou dar um exemplo. O rapaz tem um pai e brigou com o pai, e aí o pai morre, e aí ele sente uma culpa, né? Porque o pai morreu e eles estavam brigados, ele às vezes não pôde dizer o quanto amava o pai. Sabe esse tipo de situação? Se a Natália estiver passando por esse tipo de situação, isso pode ser muito interessante para a trama, para a construção das emoções, né, e para o desespero dela, e principalmente, né, para outra cena, quando a Rosa volta para casa. No caso, ela volta para casa da Natália, né? A cena que está a Natália e a Rosa é na casa da Natália, tanto que ela fala, depois a gente pode ir ver o papai, ou seja, ir para casa onde a Rosa mora. E veja, ela ali tá cuidando muito bem da Rosa, né? Vou preparar uma coisa para você comer e tal. Você vê que ela tá, obviamente, muito preocupada com a Rosa, porque ou o Aurélio muito preocupado com a Rosa pelo que aconteceu com ela, né? Mas se tiver esse tempero de, a última vez que eu tinha conversado com a minha irmã, a gente brigou, aquilo vira uma coisa muito mais sincera, né? Cara, eu preciso cuidar bem da minha irmã, cara, já pensou, eu tava brigado com ela, já pensou se acontece alguma coisa com ela, cara, ela é minha família, eu não posso fazer isso, né? E por isso tá tratando bem. Isso vai gerar uma carga emocional para a atriz Natália, ou Aurélio, muito bacana para fazer aquele final, aquela parte final, que é muito emocionante, costuma ser muito emocionante. Eu, em algumas vezes, com alguns atores, cheguei a até me emocionar, uma vez até chorei, inclusive, naquela parte que a Rosa fala que quer morrer e a Natália, o Aurélio, levanta
Aí ele fala, não, não fala assim, você é forte, só precisa ir devagar, esse problema vai ser nosso, eu vou estar com você, eu juro. E aí dá um abraço. Né? Aquele momento é um momento muito bonito da peça, dramático, né? E quanto mais verdade houver nessa cena, mais potência ela tem. E vira uma cena muito bonita mesmo. E eu acho que esse tempero pode ajudar os atores, né, a ficar mais preocupados ainda com a irmã de verdade, né, que é de repente uma recente briga por conta aí do pai adoentado, né? Bom, uma outra coisa importante, né, é perceber que depois disso a Natália casou com o Miranda, ou seja, houve uma conexão ali com o Miranda diferenciado, né? Quando ela entra e aí eles se olham, ali é legal já ter uma relação com alguma coisa de diferente. Tanto tem alguma coisa de diferente que o Miranda fala, olha, me preocupa muito, eu já fiz isso e me ferrei. Mas aí ele pensa mais uma vez e ele fala, mas eu vou ajudá-la, né? Por algum motivo, alguma conexão, ele resolve, mesmo já tendo se ferrado por ter feito isso, ele resolve ajudar a Natália. E no desfecho do texto, eles ajudam, acabam voluntariamente se unindo, né? Eles casam, se unem e acabam fazendo isso para outras pessoas que não tem nada a ver, né? Então vira uma conexão muito forte entre eles, que depois passa a ser uma prática que eles fazem com outras pessoas que não são familiares, né? Então isso é uma coisa interessante da Natália e do Miranda estabelecer, né? Perceber que não é apenas ele um advogado e tal, tanto que ele ajuda ela voluntariamente, ele não vai cobrar nada, né? É importante perceber que quando ele fala assim, ó, não diga que você é psicóloga, diga que é dona de casa, né? Perceber que ali ele está querendo dizer o seguinte, olha, esses militares eles são muito conservadores, né? Se você dizer a ele que é psicóloga, que fez uma faculdade, eles vão achar que você é subversivo e tal. Eles preferem aquela dona de casa, recatada, né? Então, isso é uma coisa interessante de perceber, né? E a Natália não é necessariamente uma dona de casa, né? Então, isso são coisas importantes da Natália. Uma coisa a se acrescentar para o ator que faz o Aurélio, né? O Aurélio tem uma coisa... dois diferenciais, né? O primeiro é que não há entre o Aurélio e o Miranda a conexão que há entre a Natália e o Miranda, né? Tanto que no texto eles não se casam, né? O Aurélio, ele na verdade vira, vamos dizer assim, um parceiro do Miranda, um amigo, e que continua depois fazendo a mesma coisa. Há uma conexão de camaradagem ali, de cumplicidade, mas não uma questão emocional como a Natália e o Miranda. Então essa é uma diferença. A outra diferença, e é uma diferença muito interessante e também muito sutil, mas que pode gerar algum resultado interessante na peça, é que o Aurélio é homem. E o que isso significa? Significa que uma coisa é bem diferente uma mulher pensando que tem uma irmã mais nova, né, que acabou de ser estuprada, e um homem pensando que tem uma irmã mais nova que acabou de ser estuprada. A reação é diferente, né? A reação da Natália é uma tristeza muito grande, porque a Natália ela pode se colocar, né, psicologicamente no lugar da irmã e ter aquela sensação do que seria ser violentada, né? E aí tem uma cumplicidade muito grande com a irmã, né? Cara, eu preciso tratar minha irmã com
toda a delicadeza agora porque ela está muito vulnerável. A Natália vai para uma reação mais desse tipo. O Aurélio é interessante porque a primeira reação provável é que ele queira matar os caras que fizeram isso, né, com a irmã dele, né? É uma reação mais de indignação, mais de impotência de não ter conseguido proteger a irmã, né? Então é diferente e é muito interessante, né? Então saber que a irmã está passando por isso na cena com o Palhares, né? Palhares, Miranda e Aurélio, é muito interessante, a reação é diferente. A Natália, quando ela fala minha irmã nunca teve nada a ver com isso, ela está ali numa posição de súplica, né? Pelo amor de Deus, não tem nada a ver. O Aurélio já não. O Aurélio já, minha irmã não teve nada a ver com isso, né? Já está um pouco mais indignado, né? Então é interessante essa nuance, essa diferença entre se é Natália ou se é Aurélio. O Aurélio, lógico que quando ele está com a irmã, ele está tentando confortá-la, né? E com toda a delicadeza, mas ele sente um amargor, né? Talvez até uma culpa indireta de, pô, eu não protegi minha irmã. Se eu tivesse falado para ela, insistido mais para ela não namorar esse cara comunista, né? Ela não teria passado por isso, sabe? Então pode ter essa característica de um pouco de culpa no Aurélio, que dá um tempero diferente e interessante pro Aurélio, tá? Então são dois personagens que têm uma expressividade muito forte no olhar, na respiração, né? Na preocupação, na inquietude, né? Não são personagens que têm cenas de muita ação física, então são personagens que o drama, o conflito todo está interno, está no olhar. São personagens que precisam estar muito concentrados para não deixar de ser expressivo, então tomem cuidado, atores que vão fazer Natália ou Aurélio, para não deixar de ser expressivo, para não falar baixo. Quando a Natália ou o Aurélio falam baixo, aí desaparece o personagem. Por quê? Porque é um personagem que o conflito dele todo está interno, né? Ele está se sentindo impotente, né? Então tem que ter muito volume de voz. E como é muito naturalista a cena, às vezes com volume de voz o ator acha que não consegue ser natural, e não é verdade. Então esse é um trabalho aí que a Natália e o Aurélio precisa realizar, e que fica muito interessante quando é bem realizado, as nuances, cada vírgula, né? É um desafio assim de entender cada vírgula ali do texto, né? Quando fala esses grupos, o senhor sabe, tem até receio em dizer terroristas, né? A Natália e o Aurélio, eles são na deles, eles não têm nada a ver com os comunistas, eles chamam os comunistas de terroristas, veja, né? Então eles estão ali com a massa, né? E não querem se envolver. Isso também está bem nítido, certo? Então, bom trabalho aí para quem vai fazer a Rosa e a Natália ou o Aurélio, né? A família Gaston. Muito importante vocês construírem os personagens em conjunto, né? A parte da história que é em comum, né? Principalmente quantas vezes vocês conversaram sobre o Vlad, né? E como foram essas conversas, como é a questão financeira aí da família, que é da onde vem o dinheiro para os remédios do pai. Essas coisas todas são importantes, vão fazer o vínculo dos atores ficar mais intenso, mais próximo, a afinidade, que é muito importante para a cena da Natália e da Rosa lá no final, né? Tá? Então, bom trabalho. Oh meu Deus, minha voz está falhando. Bom trabalho aos atores, e até mais.